Queridos irmãos, queridas irmãs, e nesta quarta-feira, dia 17 de novembro, hoje a nossa quarta da palavra. E nesse mês de novembro, nós estamos rezando e meditando e avaliando também a nossa missão paroquial a partir dos 4 pilares da ação evangelizadora da Igreja, que nós também assumimos como missão em nossa paróquia. O pilar da palavra, o pilar do pão e hoje vamos rezar o pilar da caridade, a partir do texto do Bom Samaritano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Lucas 10, 25 ao 37. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou longe. Assim também havia um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. O samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele. Ao vê-lo, moveu-se de compaixão, aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando: Cuide dele, e o que gastares a mais, eu pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos 3 fez-se próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz o mesmo. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto, ele é tão claro que talvez pede de nós mais silêncio do que palavra, mais escuta do que reflexão, mais contemplação do que teorias. Mas vou arriscar falar algumas palavras. No último domingo celebramos a 5ª Jornada Mundial dos Pobres. E o Papa Francisco escolhe como temática aquela passagem do Evangelho onde Jesus disse: Pobre sempre tereis. E aí o Papa acrescenta: Sou capaz de agir com misericórdia? É um pouco disso que o Evangelho de hoje também retrata. Olha, o homem pergunta a Jesus: O que devo fazer para herdar a vida eterna? Primeiro, Jesus o coloca no caminho
das Escrituras, dos mandamentos, porque ali já tem uma indicação clara. E qual a indicação clara? Ame a Deus amando o teu próximo. Esse é o caminho da salvação. Esse é o caminho da vida eterna. Mas aquele doutor da lei, ele tinha algo muito estranho, porque ele conhecia tudo de Deus. Ele conhecia os decretos, ele conhecia a vontade, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia as escrituras. Talvez no dizer de hoje, ele conhecia o direito canônico, o catecismo, a doutrina da igreja. Ele sabia tudo de Deus. Mas ele não sabia quem era o seu próximo. Será que nós hoje também corremos o risco de nos esquecer quem é o nosso próximo? De esquecer o outro, às vezes acontece. Quantas vezes, se a nossa panela está cheia, até esquecemos que tem alguém com fome. Se temos cama para dormir, até esquecemos que tem alguém na rua. Se temos saúde, esquecemos que muitas pessoas estão doentes nas filas dos hospitais. De maneira que nós não somos tão diferentes desse homem. E Jesus não quis muita explicação. Conta uma história. O homem, por infelicidade, caiu nas mãos de assaltante, o roubaram, ainda o machucaram e deixaram no chão. Ali estava passando, por acaso, um sacerdote, um levita, que não foram capazes de se fazer próximo. Agiram com total indiferença, talvez até com aquela consciência tranquila para dizer: eu não sou o culpado. Ou não é responsabilidade minha, portanto, vou seguir o meu caminho. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós também agimos assim? Diante de situações tão graves que o nosso país vive, por exemplo, a educação pública abandonada, milhões de pessoas desempregadas, passando necessidade, o planeta sendo destruído, o meio ambiente sendo jogado fora, queimado, envenenado, os índios sendo mortos. Quantas vezes nós simplesmente dizemos: não é culpa minha, eu não tenho nenhum poder, não é minha responsabilidade. E basta isso para continuarmos o nosso caminho com a consciência tranquila. Não é culpa minha, não é responsabilidade minha. Mas o samaritano fez diferente. Ele agiu com misericórdia. Ele se fez próximo. Tocou as feridas, derramou óleo, colocou no seu animal, pediu ajuda a um hospital. E ainda disse: cuida dele. Quando eu voltar eu pago, se ficar alguma dívida. Na verdade, queridos irmãos e irmãs, nós nunca vamos pagar toda a dívida que temos para com os outros. Somos eternamente devedores dos outros. E por mais que nós fazemos o melhor de nós, podemos ter certeza que algo ainda ficou a ser feito. E aí Jesus devolve a pergunta: qual dos três se fez próximo? Qual dos três foi o próximo? E ele diz: aquele que agiu com misericórdia. E Jesus devolve para ele e para nós. Vai e faz a mesma coisa. Quem sabe nós pudéssemos também hoje escutar essa palavra de Jesus. No nosso agir,
pudesse ser um agir movido pela compaixão e a misericórdia, superando a indiferença que torna o pobre, o sofredor, invisível. E assim, a nossa paróquia também tem a Rede Solidária como um grande exemplo que é possível fazer caridade com o pouco que temos, quando nos unimos em torno de uma causa comum. Quem sabe você pudesse conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho da Rede Solidária e no seu agir, onde você estiver. Não espere instituições, não espere você ter poder, ter muito dinheiro. Não. Simplesmente deixe o seu coração se mover pela compaixão e a misericórdia. Deixe-se agir pela proximidade. E fazendo-se próximo, possamos de fato cuidar de tantas pessoas que ainda hoje estão caídas, feridas, abandonadas às beiras do caminho. Que Jesus nos ajude a viver esse caminho da compaixão e da misericórdia, amando os nossos irmãos, principalmente os mais sofridos, para assim podermos contemplar o rosto de Deus e herdar esta vida eterna e feliz que Jesus deu de presente para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta da palavra. Fiquem com Deus.